Esse saveiro aí, pra mim, eu tenho mais amizade que um filho meu. Tenho mais amor do que um filho meu. Se for pecado, ele me perdoa. É do mar, uma mulher, um marinheiro. É do mar, o seu saber, o seu amor. É do mar, se ele foi e não voltou. É do mar. Eu gosto do saveiro mesmo. Para mim, quando eu estou embarcado, se o dono desse saveiro não me dá esse saveiro, eu acho que eu ia ficar um bocado de tempo até malucado. É do mar. É do mar o amor maior. É do mar o amor maior. É do mar o amor maior. É do mar. Durante muito tempo, os saveiros foram o principal cartão postal de Salvador. Mais do que o elevador Lacerda, o farol da Barra ou o Forte São Marcelo. Era a rampa do mercado modelo lotada de saveiros, a imagem mais conhecida da Bahia até os anos 60. E eu me lembro, eu era ainda muito criança e ficava entusiasmado em ver, saindo dali do cais do mercado modelo, na rampa dos saveiros que tinha no mercado modelo, por volta de 14 horas, 13, 14 horas, os saveiros iam saindo e tinha aquele ruído característico dos moitões suspendendo as velas. E era erguido um muro de pano subindo. E a pessoa via o fundo da Bahia e aquele muro de pano subindo. Eram os saveiros se deslocando para o Recôncavo. Hoje, restam menos de 20 saveiros em atividade. E a imagem de suas velas e sua beleza cruzando as águas da Baía de Todos os Santos pertence cada vez mais ao passado. Botava mais de 50, 60 saveiros. Isso aqui ficava quando descia. Ficava desse que garça voando. Hoje desce 4. Os saveiros existiam às centenas e eram responsáveis por praticamente todo o transporte de mercadoria e gente entre o Recôncavo e Salvador. Desde o final do século XVI, com o aparecimento dos primeiros engenhos, eles ocuparam lugar de extrema importância no crescimento e desenvolvimento do Recôncavo da Bahia. O saveiro tem tanta importância para o ciclo, para a economia do açúcar, quanto a roda d'água, quanto o tacho, quanto a fornalha, quanto a moenda. É um elemento indispensável para o processo da indústria do açúcar. E como os engenhos estavam à beira de rios, só o saveiro podia ir até o Trapiche, carregar e trazer a produção de açúcar para a grande doca do embarque de exportação, que era a cidade de Salvador. Com os engenhos, surgiram também os primeiros povoados e cidades ribeirinhas. Além do açúcar, os saveiros carregavam passageiros, materiais de construção, farinha de Nazaré, frutas de cachoeira, caranguejos do Iguape e cerâmica de Maragojipinho. E voltavam para o Recôncavo com produtos manufaturados, como peças de tecidos, panelas de alumínio e outras coisas da capital. Eram vitais para a economia e vida da região. Eles sempre alimentavam as cidades ribeirinhas de um lado e do outro, trazendo mercadorias que se faziam lá e levando mercadorias que se faziam aqui. Iam e voltavam.
vendiam, comerciavam, compravam aqui, compravam lá. Isso é a verdadeira função do saveiro, é vender, comprar, levar e trazer. Assim os saveiros saíam do Vale do Subaé, do Vale do Paraguaçu, do Vale do Jaguaribe, com todos os seus afluentes, todos os seus córregos, todos os seus riachos, e vinham todos os saveiros para o porto da cidade de Salvador, onde cais do Lixa, cais do Sudré, cais variados estavam ao longo da parte baixa da cidade. Imponentes, com suas grandes velas enfunadas, belos e fortes, eles dominaram a paisagem da Baía de Todos os Santos. Vários fatores contribuíram para fazer do Saveiro o principal elo de ligação entre Salvador, a ilha de Itaparica e o Recôncavo. A começar pela precariedade das estradas baianas, que até meados dos anos 50 eram mais propícias ao tráfego de carros de boi, fazendo então da vela um meio de transporte mais rápido, eficiente e prático. Eu veraneio aqui na ilha desde 6 anos de idade. Na época que os saveiros atravessavam de Salvador, saíam 2 horas da tarde, transportando móveis, porque naquela época as casas eram alugadas vazias. Esses saveiros chegam a 5 metros da praia, porque eles não podiam vir até a areia, e tinham os carregadores para tirar o pessoal de dentro dos saveiros. Pagava R$200, vinha numa espécie assim de cadeirinha e nenhum caía na água. Podia ter o peso que tivesse, os carregadores transportavam do saveiro, porque era o único meio de transporte para que o Recôncavo era o saveiro, vela de Sá. Os próprios elementos da natureza contribuíram para consolidar o Saveiro como a embarcação por excelência da Baía de Todos os Santos. As suas águas quase sempre calmas e o seu regime de ventos são ideais para a navegação à vela. Esse recôncavo daqui da Baiana, pela manhã, os ventos sopram do quadrante norte. O que significa que o barco vem com um vento quase que apopado e facilita o seu deslocamento até Salvador. Porém, quando vai chegando por volta de 2 horas da tarde, já é a hora dos saveiristas voltarem para o fundo da Baía de Todos os Santos. Aí o vento se inverte, você veja que maravilha, e começa a soprar a viração. Então ele tem outro vento a favor no sentido contrário que ele veio de manhã. Curiosamente, a origem dessa embarcação tão adaptada às águas baianas é objeto de grande polêmica, envolvendo 2 de seus maiores estudiosos, o antropólogo português Pedro Agostinho e o arquiteto Leves Marcevski, autor do livro Graminho, a alma do saveiro. O saveiro foi, digamos assim, impregnado em muitas partes do mundo. A mais importante para nós foi a impregnação do saveiro na Índia, da onde os portugueses trouxeram de lá os carpinteiros, digamos assim, indianos que vieram para Salvador e aqui foram montados estaleiros. A origem do saveiro, não é uma origem que tem sido discutida. Há opiniões divergentes. De um lado, Leves Marcevski e Santos Simões acreditam numa origem indiana, não é? Eu, pessoalmente, acredito numa origem portuguesa. Não é? No entanto, acho que, por enquanto, o mais que nós podemos, tanto uns quanto os outros, podemos levantar hipóteses. Não é? Falta ainda o trabalho histórico meticuloso que permita comprovar uma das 2 hipóteses e rejeitar a outra. Encontrar matéria-prima para a construção de um saveiro também não era problema.
a região dispunha em abundância de madeiras apropriadas. Se usava holandês, Itaipeba. Naquele tempo você ia no mato, as taubas, você conseguia madeira mais fácil. Pau d'arco é boa para mastro de embarcação. A sucupira é boa para mastro, mas é um sucesso encontrar um mastro de sucupira para embarcação. Sucupira mineira é difícil, agora o sucupira sul se acha. Mas essa daí é difícil achar. Hoje, com essa situação de madeira, da despesa, a dificuldade de madeira e também a proibição, porque devastaram muita madeira, né? No passado, não foi nas condições, porque a madeira foi mais devastada em quê? Exportação, né? Agora você quer fazer uma embarcação, não tem madeira. Está tudo extinto. A descoberta de petróleo no Recôncavo, no início dos anos 50, começou a decretar a morte lenta do saveiro. Com a Petrobras, foi rapidamente implantada uma rede de estradas asfaltadas e ficou mais rápido e prático transportar pelas novas rodovias. O transporte de terra está tomando conta que antigamente não tinha os transportes de terra, então as embarcações tinham a proporção de transportar as cargas, né? Aí chegou o número de transporte de terra, a embarcação foi ficando de lado, né? Sem transporte, sem carga para levar, e foi acabando as embarcações, porque não tinha como manter. Nos anos 70, a construção da Ponte do Funil e a inauguração do sistema ferryboat, ligando mais rapidamente Salvador ao Recôncavo, contribuíram para diminuir a importância do saveiro, que passou então a enfrentar uma concorrência desigual na terra e no mar. Falhou mais o barco de carga para nós por causa da Ponte do Funil. Tá pegando aqui não. Então hoje não tem mais barco para Nazaré, não tem para Jaguaribinho, porque o negócio dessa ponte aí a carga vem toda, as louças vêm de caminhão e descarrega no depósito. Não paga mais porque a despesa é muito, que paga arrumador e estivador, dois homens. A aplicação das leis trabalhistas e as altas taxas cobradas pelos sindicatos de estivadores e arrumadores colaboraram ainda mais para aumentar a desvantagem do saveiro em relação aos caminhões e ferryboats. O maior custo operacional nas embarcações era exatamente o sindicato que atua em cima disso. O sindicato dos arrumadores, o sindicato do estivador, é que faz com que altere o frete. Porque hoje você traz uma mercadoria dessa por caminhão, sai 3 vezes mais barato do que vir pelo saveiro. Que o custo do saveiro, o maior custo era o sindicato, né? É o arrumador estivador. O frete relativamente era baixo. Quer dizer, baixo em termos de comparando com o rodoviário. O saveirista era quem menos ganhava. Quem mais ganhava eram os 2 sindicatos. A gente pega aqui um volume por R$1,50 para levar para Salvador. Ele lá cobra R$1 de arrumador e estivador. A embarcação assim, encostada no carro, somente para arriar ali, ele cobra R$1. 50 centavos do arrumador e 50 do estivador. O estivador só vai pegar aqui, bota na cabeça do arrumador, o arrumador pega aqui e bota aqui. A gente saía daqui para baixo carregado, chegava lá em Itaparica, falava com o armazenador dizia descarregue. Quando a gente terminava de descarregar a carga, ele dizia, quem vai receber o dinheiro sou eu. Você trabalhou e quem recebe sou eu. O dono do saveiro não pode descarregar porque esse serviço vem sendo feito há muitos anos. Isso tem um sindicato que presta esse tipo de serviço nessa área. Então, se ele hoje puder fazer o serviço, todo o pessoal, inclusive de caminhões e outro meio de transporte, vai fazer o mesmo. Se você abre mão hoje para o saveiro, você tem que abrir mão para todos. A não ser que viesse uma lei que dissesse que eles poderiam fazer o serviço só de saveiro. Então você não ia destruir
a mão de obra das pessoas que fazem serviço nessa área. As solarias foram uma das principais atividades econômicas do Recôncavo e uma das últimas a abandonar o saveiro como meio de transporte. Até os anos 60, elas surgiram às dezenas ao longo dos rios, onde o barro usado na fabricação de tijolos e telhas era tão abundante quanto o número de saveiros disponível para escoar sua produção. Essa integração resistiu até mesmo à chegada das primeiras estradas. Como elas foram construídas apenas na margem direita do rio Paraguaçu, as olarias da margem esquerda continuaram empregando saveiros até que as taxas portuárias tornassem o frete marítimo muito mais caro do que o rodoviário. Foi um golpe de morte para muitas olarias e um passo decisivo para a aposentadoria dos saveiros. Se acabou olaria, se acabou saveiro, se acabou tudo. Eu mesmo estive aqui em Camaçandi, havia 5 embarcações, eu acho que hoje não tem uma. Caiu a cerâmica manual, caiu tudo. Tá? E hoje a cerâmica hoje é industrial. É motorizado. É motorizado que estão aí no... Esse manual acabou. Então acabou de ter o barco a pano. Não tem. Acaba por isso. Fala de um caminhão tira. Da olaria para estar dentro do depósito. É muito movimento aqui no Rio Paraguaçu, de embarcação. Hoje não se vê mais nada disso, né? Não se vê mais nada. Aí de Maragogi para cima, de Coqueiro para cima, tinha muita olaria. Até perto de Cachoeira tinha olaria, fazer tijolo. Hoje em dia acabou tudo. Acabou tudo. Não tem nada. O casamento entre os saveiros e a Baía de Todos os Santos foi infinito enquanto durou. O progresso impediu que fossem felizes para sempre e a relação parece estar vivendo seus últimos momentos. No porto do Dendê, na cidade de Maragogipe, atracam 4 saveiros de feira, os únicos que ainda transportam alimentos do Recôncavo para a rampa do Mercado Modelo, São Joaquim e Ribeira. Essa carne aqui é de Maragogi. Nós fizemos a feira ontem, trouxe aqui no barco Rei do Oriente, chegou pela manhã, por motivo de calmaria no mar. A viagem deu ruim, chegou às 6 horas da manhã. Isso aqui também, estou senhor? Trouxe camarão, trouxe charque, trouxe farinha, trouxe carne de fumeiro, choricinha. Sou o fretante do Rei do Oriente. Nós pagamos para trazer os volumes. Lá de Maragogipe nós trouxemos. Eu trouxe aqui foi pimenta, maxixe, jiló, quiabo, trouxe o aipim e um ginipapo.
E o siricatado, a ostra, o sururu. Tem também a pititinga, que nós vendemos. Venho de Maragogipe, trago farinha, chouriça, para essa vaca daqui da rampa. Esse posto mesmo já tinha aqui um base de uns 30 e poucos anos. Eu estive na Ribeira, no Bonfim, quando tinha feira no Bonfim. Aí estaria muita farinha lá, com esse barco mesmo daí, no Vendaval. O saveiro foi pouco a pouco se apagando na história. A extinção de várias feiras livres e os incêndios que destruíram Água de Meninos e o antigo Mercado Modelo diminuíram drasticamente os portos de comercialização dos saveiristas, revelando o fim de uma época. A decadência se instalava. Você via que ali São Joaquim ficava grivado de saveiro, né? São Joaquim, Água de Menino no passado, né? Hoje é o quê? 2 saveiros. 2, 3, né? Só tem 4 e esses 4 nenhum aguenta. Vai ter um 2000, não aguenta não. O saveiro que tem aqui agora só é mesmo fora da ilha. Vê que esses saveiros de feira tá vendo a hora de acabar, né? Tá na hora de acabar. Só tem esses 4 saveiros aqui, que ainda transportam uma besteirinha de carga. E não dá nem para o combustível, para fazer a viagem. A falta de carga inviabiliza economicamente os saveiros de feira. Hoje, o retorno dos barcos para o recôncavo é melancólico. O saveirista amarga os prejuízos de mais uma viagem, agravando a sua atual condição de sobrevivência. O saveiro foi ficando esquecido. Não tem mais carga para a gente viajar. E aí as pessoas que não ganham dinheiro não podem consertar o barco, né? Aí o barco vai chegando num momento que vai precisando de obra, de conserto, e aí vai acabando. Quando eu peguei logo esse saveiro, eu cansei de tirar carga, o povo botava tanta carga, quero ir, depois eu chamava o caminhão e tirava 20 ou 30 volumes para aliviar o saveiro. E hoje em dia não está tendo nada. Se não fosse logo a minha carga que eu trago, eu já tinha amarrado ele lá, eu não estava viajando não. Aí vinha lá com a carga de lá, chegava aqui e não levava muita carne. Carne sertão, tudo aí de cereais, carregava para chegar em Maragogipe. A metade do barco tudo voltava, os demais voltava tudo lastrado. Hoje não volta, só volta ali com montaria, nada. A decadência fez com que os saveiros de feira perdessem as características originais. Alguns tiraram o tijupá, a cobertura de madeira que servia para proteger as mercadorias, e se transformaram em embarcações de carga. Eu comprei ainda fechado, mas só para tirar areia, tirar pedra, nós teve que cortar o tijupá. Aí, teve que cortar o tijupá porque os patrões vinham trabalhar. O pessoal lá, dos barcos abertos de areia, está querendo que eu arranque a coberta para botar pedra, botar areia, mas eu não quero fazer isso. E já estou velho para isso também, para entrar nesse trabalho brabo agora. De feira não dá não porque não tem carga, não tem. Os caminhões pegou tudo. As F4000, pronto, acabou com a feira. Em Maragogipe tinha mais ou menos a base de uns 100 e tantos barcos de feira. Maragogipe hoje tem quanto? 4 é 5, né? Todo mundo vendendo, os barcos, uns se acabando, outros vendendo para não apanhar areia aí. Esses negócios. Se não fosse
Essa areiazinha nós estamos apanhando aí, não tinha acabado os barcos. Transportar material de construção parece ser a última alternativa para 13 saveiros que ainda viajam nas águas baianas. Carrega tijolo, carrega pedra, carrega carga de gênio de sacaria, telha, lenha, estaca, telha, ripão, carrega 25 toneladas, para de Bom Jesus, carrega aqui para Taparica, para Bom Despacho e Caixa Prego, para Salvador e para Valença, Cachoeiro, Paraguaçu, Ilha de Maré, para a Vila de São Francisco, Santa Amaro, Mataripe, Maragogipe. Os leitos e as curvas dos rios do Recôncavo escondem uma relíquia histórica: os últimos saveiros da Bahia. Pelo curso do Paraguaçu, velejam heróicos e esquecidos ao encontro do seu destino. Com a disseminação das rodovias facilitando o transporte terrestre, sobrou para o saveiro apenas o frete de cargas para as ilhas da Bahia de Todos os Santos. A gente leva para Paramana, é um costeiro também lá de Mar de Deus. A gente leva para Bom Jesus dos Passos. A gente leva para Itaparica. A gente leva para Salina. A gente leva para outras ilhas que tem assim ao redor também, como Ilha das Canas, por cima de Itaparica. Os 2 ilhotes lá de Suarez. Tem lá em cima também esse Carapituba. Esse lugar tudo a gente botou material. Amoreira, Manguinho, Ponta de Areia, Bom Despacho, mesmo aquelas pedras ali, tudo foi botado material de barco. Salvador também botou vários material de barco. Na Preguiça, na Praia da Preguiça, na Ribeira, Ilha de Maré. Só bota material agora para onde o caminhão não vai. Porque no lugar que tiver estrada, a gente não tem mais chance de botar uma carga nenhuma. Dos pequenos portos de Nagé e Coqueiros, os saveiristas saem em busca da difícil sobrevivência. Levados pela força do vento e das marés, carregando toneladas de material de construção, os saveiros partem para as ilhas. Vou levando aí a Itapira carregada de pedra, um barco de 2 proas, rabo de peixe, estou indo a Maria Guarda, tem 15 toneladas de material, de alvenaria, certo? Vou descendo aqui, o tempo também é
Se a viagem der boa, nós chegar lá hoje. Se não der, só chegar lá amanhã. Estamos aventurando o tempo. Lentamente vão fazendo o seu percurso, sem jamais saber como e quando vão atracar em terra firme. Hoje as ilhas são muito poucas. E aquelas ilhas que teve uns tempos passados aí, então todo mundo já fez sua obrazinha, não temos mais nem sobreviver. Porque terminou nessas ilhas, a gente já estamos derrotados. O navegante que enfrentou tantas tempestades desliza agora sem poder mudar de rota. Sem verbas suficientes, a manutenção dos barcos é precária. As velas se desgastam ao vento e os cascos não resistem à ação do tempo. O saveirista sofre e perde a esperança ao sentir que seu barco navega à mercê da sorte. A gente não tem condições de conservar os barcos. Um barco desse, quando perde um pano, é uma grana boa. Quando perde uma tauba, é uma grana também. Crena, isso tudo nós não temos condição. O que nós ganhamos não dá pra gente construir o barco. Aí vão acabando. Nós temos barco de teimoso. A gente temos um barco que se trata de lancha, mas é rabo de peixe, com 2 proas. E a gente temos essa embarcação sem ter condições. Porque quando a gente necessita de fazer um pano, uma obra, qualquer serviço, a gente não temos nem condições de fazer. Estamos aguentando esse barco a pulso. Somente existem 2 barcos rabo de peixe, que é 2 proas. Só existe 2. E tem outro em Cachoeira que está se acabando por não ter condições de consertar. Se quebrar um mastro hoje custa uma faixa aí de 600 a 700 reais. Um pano hoje, nós vamos comprar 1 metro de pano, custa o mais inferior custa 8 reais. E o melhorzinho custa 10, 12 reais. São 100 e poucos metros que a gente gasta. Vai a 1.000 e tantos reais. Agora paga quem faz costurar. Vai gastar uma faixa de 300 reais. Agora vem cera, comprar cera, cordão. Agora os cabos. Tudo isso é despesa. E é como a gente não tem... Agora tem moitão, vem diriça. Vem tudo na vida. Então a gente não tem nem condições. O cineasta Guido Araújo foi um dos primeiros a perceber o processo de extinção dos saveiros. O seu documentário Morte das Velas do Recôncavo capta com exatidão o momento em que ele perde sua importância, até então fundamental na vida e na economia da Bahia. A ideia do filme sobre os saveiros começou vendo em Nazaré das Farinhas a feira da banana. Aí me veio a ideia de fazer um filme sobre a Feira da Banana.
E isso me foi despertado em virtude do saveiro, porque eu fiquei encantado vendo, no dia de quarta-feira, uma quantidade fantástica naquela época, assim, em torno de 90, em torno de 100 saveiros, né, ancorados ali no rio, para transportar iguarias, sobretudo transportar bananas aqui para Salvador. Quando eu estava fazendo esse filme, foi exatamente quando começou a se construir aqui o ferry-boat. E aí na construção do ferry-boat eu senti de que aquele saveiro ia morrer, né? E comecei a pensar nisso, em fazer um filme que registrasse toda a beleza, toda essa coisa fantástica, assim, plástica, que é o saveiro, e que estava, infelizmente, fadado ao desaparecimento. Uma coisa, assim, que eu acho que é muito rica, viu? Que é pena morrer, porque tem muito a ver com a Bahia. Rodado em 1977, Morte das Velas do Recôncavo é hoje um documentário histórico. Ele mostra aqueles que foram provavelmente os últimos momentos de glória do saveiro. Mas, ao lado de belas imagens, o filme mostra outras que não deixam qualquer dúvida. O processo de decadência estava em pleno curso. O homem da pele tostada do sol, cuja vida somente lhe ensinou a ser saveirista, hoje se vê obrigado a afastar-se de sua embarcação, que é quase o seu lar. Em nome do progresso, grupos sociais significativos estão pagando um enorme preço sem deles se beneficiarem. Diminuiu de movimento de carga, de tudo, porque a rodagem furou, nós carregava daqui e ia para o sul, não tinha movimento, não tinha rodagem. A gente chegava lá, ganhava o dinheiro, vendia, levava, comprava lá e vendia aqui. Comprava aqui e vendia lá. Com essa rodagem agora acabou. Ninguém pôde mais negociar. Foi nessa época de agonia dos saveiros que Levis Marcevski, um arquiteto apaixonado pelo mar e suas embarcações, comprou um saveiro enorme de 2 mastros e o transformou em barco de lazer, agora com 3 mastros e toda a comodidade de um barco de luxo. Estava criada então a nova mania dos baianos, as escunas. Tive a impressão na época que a única coisa que poderia salvar o saveiro, de um modo geral, seria transformar o saveiro em um barco de elite. E foi o que eu quis fazer, levá-lo para a iniciativa privada. Fiz o primeiro barco, que foi o Santa Cruz, mas muito antes tiveram diversos outros que tiveram intenção parecida, mas foi de moradia, não como barco de recreio. E nisso nós conseguimos, de uma forma geral, preservar a carpintaria, a tiragem das matas, os carpinteiros, os calafates, conseguimos preservar os costuradores de vela, a marinharia em geral. E hoje, o saveiro armado em escuna, que todo mundo chama de escuna, porque saveiro era pejorativo na época, mas que eu considerei isso um absurdo, que não é pejorativo. O saveiro é o mais nobre dos nomes, para mim, na minha opinião. Então, a escuna, como chamam por aí normalmente, ela passou a ser um barco de muita profusão. Por exemplo, ela existe desde o sul do país ao norte, no Caribe e em diversos outros lugares. Essa é a vida e a transformação do saveiro, e essa foi a minha preposição. Felizmente ela vingou, e é um fato. A escuna, o saveiro armado escuna existe, e vai durar muito tempo ainda. Embora o saveiro tenha trocado de mãos e de nome, perdendo as suas características principais, a criação das escunas fez com que alguns estaleiros não fechassem suas portas. A escuna começou de 69 para cá, eu conseguia transformar. A escuna de 60, 70 começou, né? Anteriormente só era saveiro. Saveiro de um pau, saveiro de feira, essas obras antigas, né?
e tradição. Na época de 70 começou a escuna, surgir escuna tropicais, aí começamos uma nova época de construção. O método construtivo do saveiro e da escuna é o mesmo. Todas as medidas são tiradas do graminho, uma pequena tábua que funciona como uma espécie de ábaco, da qual são retiradas todas as proporções. Com isso, estava salva a arte do graminho, a arte de fazer saveiros. Um detalhe muito importante que o mestre Massu passou para a gente era quanto à segurança da embarcação. Segurança quer dizer estabilidade, boca, que é o meio da embarcação. E o importante para isso é o graminho na hora de armar o barco. Porque a embarcação, para ter uma boa segurança, depende muito desse graminho. O graminho seria muito difícil de descrevê-lo, assim, muito poucas palavras. Mas hoje você poderia chamar, numa forma moderna, um software, digamos assim, do saveiro, que representa, digamos assim, o saveiro em todas as suas peças, em todas as suas formas de trabalho, em todo o material que você usa para cortar, dando dimensões, dando espessuras, dando infraestrutura e dando principalmente aquilo que o saveiro tem, que é um barco bonito. Não é só na arte do graminho que o saveiro ainda resiste. Ele está imortalizado nas canções praieiras de Dorival Caymmi, nas fotografias de Pierre Verger, nas telas de Caribé, Calazans Neto e tantos outros que tão bem o retrataram, como nas páginas de Jorge Amado. E mais do que isso, continua vivo para o homem simples do mar, que durante tantos anos fez do saveiro um meio de sustento, encantos e aventuras. A vida de saveirista é essa. Nós não temos hora, se nós não temos outro jeito, a não ser correr o perigo de vida. Bateu um rumbo. Eu aí tive de jogar a carga fora. Chegou adiante, aí pegou. Aí a levadinha foi me levando com a maré de enchente, quando chegou forão, foi pro fundo. Desceu, fiquei de 11 horas da noite até 6 da manhã quando tive socorro. O mastro, na pontinha do mastro, o barco afundou e eu fiquei na pontinha do mastro. Fiz uma promessa a senhor do Bonfim, para me mandar um ventinho para me botar em terra. E aí veio chegando o ventinho e me botou na água de menino. Eu entrei o quebra-mar e fui para a terra, mesmo com tempestade. Eu consegui. Mas vi a morte. O mar sacudindo. Já pensou? Mete bordo, tira bordo. Mas mesmo assim, eu queria estar lá. Mesmo assim, eu queria estar. Navegando com barco à vela. Enquanto tudo parece remar contra, a questão que se levanta é se a morte do saveiro, a sua gradual caminhada para a extinção, pode ser evitada. Estudiosos e apaixonados pelo tema acreditam que as velas ainda possam voltar a fazer parte da paisagem da Baía de Todos os Santos. Salvador deve ter um porto para receber esse tipo de embarcação, uma feira com condições de aportar um barco e que se pode baratear perfeitamente o custo dessas mercadorias em função do transporte barato. E é necessário, se for o caso, até a subvenção por parte do governo, por que não? Na Inglaterra se gasta uma fortuna com a guarda da rainha. Um homem com um fuzil R15 vale mais do que aquela guarda. No entanto, a guarda é mantida, porque é uma tradição cultural e o nosso não vai ser tão caro assim. Então, eu acredito que nós vamos conseguir, uma turma de diamantes do saveiro, nós vamos conseguir dar vida a eles. Vamos injetar sangue nessas veias. Pergunta-se, é possível dar marcha ré na história? Não, não é possível dar marcha ré na história, como não é possível dar marcha ré num saveiro.
nem historicamente, nem factualmente. Mas é perfeitamente possível conviver com as mudanças e criar linhas de estímulo para que portos outros, que não aqueles servidos pelo ferryboat, servido pela rede, pela malha rodoviária, possam continuar a ter os seus saveiros. O que é que nós temos que fazer com o saveiro? Como ele faz parte, digamos assim, de uma cultura, assim como o Pelourinho, por exemplo, Pelourinho foi revitalizado. Por quê? Porque houve uma iniciativa, digamos assim, de transformar em patrimônio da humanidade. Depois o governo entrou com dinheiro, refez o patrimônio e hoje toda a cultura baiana naquele momento está sendo revitalizada. O saveiro, para mim, praticamente tem que ser tombado. O saveiro não pode desaparecer. Faz parte de uma cultura, o que eu digo, milenar, 7.000 anos antes de Cristo, vem de lá. É preciso que haja respeito com esse bicho, não? Parte integrante da nossa história, os saveiros formam um patrimônio cultural próximo da extinção. Já não seria o momento de trazer de volta para a Baía de Todos os Santos aquele que foi o seu principal símbolo? Hoje, restam apenas 17 saveiros em atividade nas suas águas. Podem ser os últimos de um passado glorioso ou os primeiros de uma nova época. Uma mulher, um marinheiro, é do mar, o seu saber, o seu amor, é do mar, se lhe foi e não voltou, é do mar, é do mar, uma mulher, um marinheiro, é do mar, o seu saber, o seu amor, é do mar, se lhe foi e não voltou, é do mar, é do mar, o amor maior, é do mar, o amor maior, é do mar, o amor maior, é do mar, é do mar, uma mulher, um marinheiro, é do mar, o seu saber, o seu amor, é do mar, se ele foi e não voltou, é do mar, é do mar.